Saluton. Esse povo que malemar volta já some de novo, né? Terrível. Mas eu agradeço a paciência da galera aí que acompanha o canal. Dessa vez não foi por capricho, foi que eu fiquei doente no final de fevereiro, início de março. Normalmente nas temporadas que eu gravo vídeo, eu solto vídeos assim de 2 em 2 semanas. Mas dessa vez não deu pra cumprir isso daí. Eu peguei uma infecção muito louca. E aí eu até achar um antibiótico certo e tal, foi um período complicado aí, mas já tá tudo certo. É época também de grilos por aqui. Inclusive hoje é um dia um pouco atípico, porque tá até bem silencioso. Porque nos últimos dias, olha, eu vou te contar, viu? É grilo que não acaba mais e muito alto. Parece que eles ficam aqui na minha janela aqui, grilando o tempo todo, igual uns malucos. E eu já comentei sobre isso, mas sempre reforçando, nessa época de grilo não tem como eu gravar, porque é um som que eu não gosto. Então, mesmo que alguns de vocês, ou muitos, independente, não se importem, eu não gosto. Então, nesse período de muito grilo, também eu não consigo gravar. Bom, talvez já tenha dado pra ver no cantinho aí do vídeo. No vídeo anterior, no finalzinho, eu comentei que tinha algumas novidades aqui, né? Que nos próximos vídeos eu ia mostrar. E uma delas é o bisonho. Olha que sensacional isso aqui. Foi presente de Natal de 2021. O tamanho das orelhas. Eu não aguento as orelhas. Isso aqui é tão macio, é tão gostosinho. Aquele material aqui, acho que é plush. Aqui o rabo dele tem um velcro aqui pra gente brincar de colar de volta e tal. Aí vem essa proteção aqui, né, pra não perder a aderência do velcro, né? Mas eu fico com dó de tirar, ainda bem que ele é preso por essa fitinha aqui, pra não perder o rabo. Mas olha o quanto isso aqui é macio.
Fala se não é sensacional. Tem até a crinazinha dele. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Olha que legal. Os detalhes e tal. Tudo tão bem feito. Olha o tamanho das orelhas. Olha o rabo perdido. O lacinho e tal. A etiqueta. O selinho da Disney e tal. Eu aproveitei também pra reassistir um dos episódios que eu mais gosto. Do Ursinho Puff, que tem o bisonho. Que é o Dia do Burrico. Que eu acho que sintetiza muito bem o porquê que eu gosto tanto desse personagem. É por questão assim de identificação com algumas coisas mesmo. Porque o bisonho me representa em muitos aspectos. Nesse episódio, pena que é fogo, né? Eu não posso upar ele em algum lugar pra vocês assistirem. Mas, né, por questão de direitos autorais e tal. Mas eu tenho ele aqui. Começa com o bisonho assim numa montanhazinha, e tá chovendo e ele tá lá embaixo de chuva olhando pras nuvens assim e tal. Aí o leitão vê ele pela janela e chama todo mundo assim pra eles tentarem, assim, porque o leitão vê essa cena e conclui que o bisonho tá muito triste. E aí chama todo mundo pra fazer tipo uma força-tarefa pra animar o bisonho, né? Aí cada um tenta animar o bisonho de um jeito. E é muito. Eu acho que pelo menos o comecinho, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, nem que seja meio de longe, sei lá, só pra vocês ilustrarem melhor na cabeça. Nossa quantidade de desenho e coisa velha que eu tenho, vocês não imaginam. Vamos correr. Aqueles episódios duplos. Então esse começa lá na frente. Aqui, ó. No final desse, aí começa o dia do Herbert Richards. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar o brilho, porque senão eu acho que vocês vão. Deixa eu voltar um pouquinho. Tomara que dê pra ver mais ou menos. Será que? Acho que dá, ó. Olha lá, ele tá lá na chuva olhando pra cima. E o leitão acha que ele tá mó triste. Olha lá, ele convocou a reunião com todo mundo. Olha lá o Abel, o Tigrão, o Corujão, o Puff, todo mundo e tal, ele convocou pra eles tentarem alegrar o bisonho de um jeito. E esse desenho retrata, esse episódio, aliás, retrata um problema meu recorrente,
Que é assim, o bisonho tá lá e tal, na chuva, vendo as nuvens e tal. O Abel, o, o leitão, vê isso e entende automaticamente que o bisonho tá triste. E aí todo mundo compra essa ideia e tenta fazer o bisonho ficar alegre a partir das percepções que cada um tem do que é alegria. Eu devia estar fazendo barulhinho, alguma coisa, afinal é ASMR isso aqui. Eu vou usar uma das outras novidades para fazer o que é esse livro aqui, ó. The Dictionary of Obscure Sorrows. Depois eu falo um pouco mais dele. Mas então, cada um deles tenta imprimir, tenta resolver esse problema do bisonho triste a partir da visão que cada um tem do que é alegria para si, né? Então, eu acho que o primeiro... Caramba, quem que é? Não, primeiro é o Puff que vai, isso. Primeiro o Puff o que ele tenta fazer para alegrar? Ele tenta encher a cara do bisonho de mel, a ponto de não dar nem tempo do bisonho falar que não é fã de mel, né? Ele nem gosta de mel, mas o Puff vai lá e enche a cara dele de mel e tal. Quando o bisonho realmente tem a oportunidade de falar que burros não são muito fãs de mel, aí ele, tá, então vamos dar um outro jeito e tal. E aí ele vai numa macieira e tal, pegar umas maçãs. E aí também, assim, tenta encher a barriga do bisonho com maçãs e tal. Por quê? Porque pro Puff a alegria é a barriga cheia, né? Tá comendo coisas. Depois, eu acho que o próximo é o Corujão, que é o próximo. Aí o Corujão tenta... a alegria do Corujão é voar. Então ele amarra uns balões no bisonho. E a maior alegria do Corujão foi quando ele aprendeu a voar. Então ele amarra um monte de balões no bisonho e tal. E aí quando eles estão lá em cima, flutuando e tal, o Corujão estoura todos os balões e tal pro bisonho aprender a voar. Só que, claro, né, como ele não tem asa, ele se estabefa no chão. E o Corujão nem se toca nisso, né? Eu acho que o próximo é o Abel. A alegria, o Abel é o coelho, né? A alegria do Abel é trabalhar duro e ver os frutos do seu trabalho e tal. Então ele amarra no bisonho daqueles suportes de arar a terra, sabe? Aí, enquanto ele tá amarrando esse suporte no bisonho e tal, ele pisa na cauda do bisonho, ou ela cai sozinha, não lembro. E aí o bisonho fala, se não for muito incômodo e tal, você podia colocar no lugar de volta e tal. Aí o Abel taca a cauda nele com tanta força que ele sai correndo, né? Porque deve ter doído bastante. Aí, e nesse tempo, o leitão era o único assim que não tinha ideia do que fazer. Porque o leitão é muito ansioso, né? E assim, ele assistindo isso tudo de longe, ele acha que os amigos dele estão arrasando, né? Em deixar
bisonho feliz e tal. Alegre, né? Aí o próximo é o Tigrão. O Tigrão e o. Eu não lembro o nome do canguruzinho. Eu vou deixar escrito aí na tela quando eu pesquisar, porque eu não lembro mesmo. Aí a alegria pra eles é ficar pulando. O Tigrão todo mundo sabe, né? Aquele rabo dele é praticamente uma mola. Não é, ele usa como mola. E o canguru, né? Então eles amarram, pegam as molas de um colchão velho e amarram nas quatro patas do bisonho e saem pulando por aí. Só que em um dado momento eles pulam tão alto, mas tão alto que eles perderam completamente o controle da altura que eles estavam pulando. E aí qual que é a solução deles? O tigrão e o canguru tem mais controle, né? Porque é parte da anatomia deles ficar pulando. E aí eles param no chão e arrancam numa das vezes que o bisonho cai no chão pra ter o efeito de mola de volta, eles seguram as molas pra tirá-las do bisonho. Só que segura as molas e tal. O bisonho ainda tem efeito e sai voando que nem louco também e tal. Aí eles tentam pegar esse colchão que eles tiraram as molas pra amortecer a queda, só que o lugar que ele foi cair era muito perto assim de uma vala que dá pra um rio, sabe? Aí o colchão fica só na metade assim. E o bisonho cai de uma vez e vai ele e o colchão pro rio e tal. Aí tem um momento que ele volta para aquele lugarzinho lá do começo do episódio que eu mostrei lá, onde ele tava observando as nuvens e tal. E aí chega o Leitão e fala: poxa, nossos amigos fizeram um trabalho tão bonito para tentar te alegrar e tal, e eu não consigo pensar em nada. E aí que o bisonho entende toda a situação da coisa. Inclusive quando o Leitão chega lá, ele fala: você veio me alegrar também? Então tá. E já põe um capacete assim, já esperando a bomba, né, que ia acabar sobrando pra ele. Aí o bisonho explica pro Leitão que quando ele vai pra lá, não é porque ele tá triste, mas sim porque ele tá feliz. E aí mostrou que quando ele vai para aquele lugar lá ficar observando as nuvens, ele usa a imaginação dele para criar um show de luzes e como se fosse cachoeiras e tal nas nuvens e tudo mais. Inclusive quando ele vai apontar assim, ele usa a orelha assim, é muito engraçado. Essa parte da orelha apontando assim, eu racho o bico. E aí que eles entendem, né, essa visão diferente do que é alegria, né, pro bisonho, que eles não conheciam ainda. Para eles aquilo era tristeza. E fazendo um paralelo, até aqui no canal eu passo, hoje em dia não mais porque eu já aprendi que eu tenho que fazer para contornar, mas antigamente eu passava por isso, porque assim, o meu normal sempre foi assim, falar mais baixo, nossa, a coisa mais rara do mundo eu erguei minha voz. E sempre assim, calmo e tal, mas na minha, desse jeito mais, né? E muita gente entende isso como tristeza, mas não é, entendeu? É o meu jeito mesmo, assim, é o meu jeito padrão. Isso não é tristeza, não tô
menos alegre por estar falando assim e tal. E aqui na internet, justamente porque o padrão que acabou virando o padrão por causa dos maiores dos canais que fazem mais sucesso no YouTube e tal. Mas o padrão ficou esse negócio de que parece que todo mundo tá sentado em cima de um fio 220 desencapado, né? Parece que tá todo mundo assim. O povo acabou de cheirar um negócio muito louco, assim, entendeu? E faz vídeos assim e tal, falando. Poxa. E aí, a hora que chega alguém normal, conversando de boa e tal, nossa, você tem depressão? Nossa, quando eu vou lá nos comentários e filtro por depressão, nessa época, era tudo, nossa, você tem depressão e tal, você tá meio triste, meio chururu, não sei o que tá acontecendo. E ficar explicando que não, é assim mesmo e tal, eu sou normal, esses outros malucos aí que parece que, né? E aí, pra evitar esse tipo de coisa, o que eu comecei a fazer? A mesma coisa que eu faço com parentes, com muitos amigos e tal, que é manipular minhas expressões faciais e o que eu falo pra tirar a atenção disso. Que são piadinhas estrategicamente posicionadas e tudo mais durante os vídeos. Que é a mesma tática que eu uso no dia a dia e tal, para o povo não ficar me enchendo o saco falando que eu pareço triste e esse tipo de coisa. E eu confesso que é um saco isso aí. Porque isso foi uma das coisas que mais me atraiu pro ASMR. Pra mim, o ASMR foi meio que enquanto tava bombando no YouTube aqueles vlogs, né, aqueles vídeos de gente com uma alegria meio não, né, extremamente forçada e tal, só que aparentemente todo mundo compra. Chega o ASMR com pessoas falando de boinha, falando num tom mais tranquilo. Eu pensei, pô, vai chegar a turma, né? Porque eu sempre gostei muito de gravar vídeos. Eu gravo vídeos desde que eu tenho a possibilidade de gravar vídeos. E nossa, a parte assim de edição, putz, é a coisa que eu mais gosto. Nossa, isso é o meu lazer total, é isso. E aí, né? Enfim, aí precisei usar esses recursos para as pessoas pararem de achar que eu tenho depressão só porque eu tô normal. Mas enfim, chega de papo chato. Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu vou deixar o bisonho descansar aqui na cama antes dele voltar para a estante onde ele fica, para falar um pouquinho sobre esse livro aqui. The Dictionary of Obscure Sorrows é um livro sobre aquelas palavras criadas para descrever sensações muito específicas. Assim, eu já comentei algumas vezes que eu sou fissurado por eficiência. E em um dos campos da eficiência que
mais gosto de tentar me aperfeiçoar é na questão da linguagem. Usar palavras assim o mais corretas possíveis para tentar descrever com a maior exatidão possível o que eu quero dizer na hora, né? Apesar de, por mais preciso que alguém seja na hora de usar as palavras, depende da não é capacidade, mas depende da bagagem de quem escuta também. Nossa, tem um trecho tem um filme que a essa altura do campeonato é um clássico. Eu já ouvi muitos podcasts comentando sobre ele, muitos vídeos também. É um filme um pouco antigo, chama Waking Life. É um filme que eu tenho como um clássico também, porque ele trata assim de umas coisas muito profundas e de um jeito muito louco. É daquele estilo de filme que tem poucos por aí, que é assim, ele é gravado normalmente e tal, com câmeras e tal, só que ele tem por cima uma camada de que deixa tudo com aquele efeito de desenho, sabe? E aí eles usam isso de uma forma extremamente criativa para, em determinados momentos, usar umas animações muito loucas e tal para representar de uma forma visual algumas coisas um pouco mais complexas que eles estão tratando naquela cena e tudo mais. E em um determinado trecho lá tem uma mulher falando sobre amor e tal, e aí ela fala sobre isso, de que quando ela fala amor, ela tem uma base de o que é amor e tal, que ela é toda uma bagagem do que ela cresceu vendo, tendo como referências do que era amor e tudo mais. Só que aí ela fala isso dentro de algum contexto, entra no ouvido de uma pessoa e essa pessoa tem uma bagagem, uma concepção completamente diferente de amor e tal. Portanto, o que ela quer dizer com amor nem sempre é o que a outra pessoa escuta quando escuta a palavra amor, entendeu? E isso a gente pode transportar para qualquer outro nível, né? Então, assim, eu acho que usar palavras específicas, que é esse caso aqui, para sensações muito específicas, é uma forma de melhorar um pouco a comunicação que a gente tem com as pessoas e deixar tudo um pouco mais claro, sabe? Fora que, assim, eu acho super divertido, né? Tanto que em muitos vídeos de escrita eu sempre trago alguma lista de palavras muito específicas e tal. Muitas vieram daqui, inclusive, porque The Dictionary of Obscure Sorrows nasceu como um blog pelo o nome dele aqui, ó, John Koenig. Eu não sei como fala esse sobrenome dele, se é Koenig ou se, enfim, né? Mas era um blog e ele tem um canal no YouTube também que ele pega imagens e tal e narra alguma história por trás daquele sentimento e tal, e sobre a palavra, né? E agora no final do ano passado ele lançou esse livro, que é o primeiro livro que ele lançou, e é basicamente um dicionário dessas palavras, né? The Dictionary of Obscure Sorrows. Aqui a lombada, a espinha, eu nunca sei como que é essas partes, porque eu vejo tanto conteúdo em inglês, né, que pra mim isso aqui é spine, né? Eu não sei como é que é, mas enfim,
Eu achei que ele é feito aqui, ó, pela Simon Schuster, a editora. Ele custa $21. Aqui, ó, tem o preço nominal. Só que eu importei pela Amazon e foi bem menos que isso, numa promoção. Agora parece que a Amazon importou uma quantidade boa e aí eles estão vendendo direto aqui do Brasil mesmo. Então, assim, quem tem Prime tem frete grátis e tal. Só que eu acho que hoje o preço lá tá o preço cheio. Então, assim, eu sugiro que quem se interesse coloque na lista de desejos e vai acompanhando o preço. A hora que vocês verem que caiu o preço para uma quantidade que seja razoável para você, você manda bala. Como ele é importado, é tudo em inglês, tá? Ele não foi traduzido ainda. E eu nem sei se vai, porque eu não sei se tem público aqui, por exemplo, para isso. E esse aqui são os capítulos. As palavras são divididas em... Nem sei se tá focando, porque eu tô gravando com o celular e aí eu coloquei um espelho atrás pra eu ver, e aí o próprio celular fica na frente do espelho, né? E, enfim, é uma doideira. Mas, assim, esses capítulos são para classificar o tipo de palavras, o tipo de sentimentos, sensações e tal. O primeiro capítulo chama Entre Viver e Sonhar, Between Living and Dreaming. Esse present continuous do inglês é um negócio muito louco, né? O segundo capítulo é The Interior Wilderness, que é a... Wilderness é selvageria, tipo assim, o campo selvagem, interior, tipo assim, a selvageria interior de cada um, tipo assim. 3 é Montage of Attractions, montagem de atrações. Eu não sei como que seria uma tradução disso aqui em português. Montage of Attractions, a construção de atrações, tipo assim, atrações. Só que eu não sei também o sentido de atrações aqui, se é atrações tipo, sei lá, um circo é uma atração, um espetáculo para atrair povo. Mas pode ser atrações também de coisas pelas quais a gente se atrai. E, enfim, vocês entenderam, né, a quantidade de coisas que pode ser. E que exemplifica também os problemas lá da linguagem que eu comentei antes. Tanto que é complicado isso. O quarto capítulo chama Faces in a Crowd. Esse é fácil, né? Que é rostos na multidão, faces na multidão. Coisas que a gente só experiencia quando está em multidões e tal. O quinto é Boats Against the Current. Barcos contra a correnteza. Talvez seria sentimentos ambíguos, ou então sentimentos que, não sei, talvez o senso comum de ver que a gente tá sentindo outra coisa e não o que de fato a gente tá sentindo, esse tipo de coisa assim. Eu ainda não li, tá? O livro eu recebi anteontem, então tá fresquinho ainda, só tirei da embalagem ali da Amazon e coloquei ali, e agora eu peguei pra mostrar aqui pra vocês. O sexto capítulo chama Roll the Bones. Roll the Bones, talvez... Roll the Bones, qual que é o sentido disso? Talvez seria tipo Roll the Dice, mas usando ossos, então
da gente. Então seria tipo a aleatoriedade da gente perante o universo, tipo assim. Bom, essa é a separação, são as separações de capítulos aqui no livro. E depois tem outros índices aqui de neologistics, ungratitude, device e o índice. Algumas considerações sobre as palavras, né? Mas aí já. Isso aqui é bonito também, é uma frasezinha desse Stephen Wright. Olha que legal. Deixa eu ver se vocês conseguem ler. Provavelmente dá pra ler sim. I read a dictionary. I thought it was a poem about everything. Eu li o dicionário. Eu achei que era um poema sobre tudo. É muito legal isso, né? Assim, existe uma beleza muito grande em descrever as coisas, né? Porque, nossa, se a gente parar pra pensar assim, sei lá, uma cadeira, beleza, uma cadeira, mas quando a gente descreve aquilo ali, um objeto feito pra gente sentar e tal, você coloca ele dentro de um contexto social e tal, aí minha cabeça já consegue imaginar a cadeira lá assim, e tal, com as bochechas rosadas, né, assim, de vergonha, assim, essa é a minha função no mundo, fazer os outros descansar, então. Eu não sou um trem aleatório, assim, não, eu tenho uma função. Tipo assim. E existe uma beleza nisso, né, assim, da gente, do propósito das coisas. Aqui é sobre o livro, né, descrevendo algumas coisas, algumas das palavras que tem, assim, ao longo do livro, né, só de exemplo. Essa daqui já apareceu em algum vídeo, que eu lembro de já tê-la escrito em algum momento. Essa daqui eu tô sem noção nenhuma do que vocês conseguem ver, o que não conseguem. Mas é essa última aqui, ó. Onism. Aqui. Depois, a hora que eu estiver editando, nossa, parece um animal aí, não tá vendo que tá em foco e tal, mas então é uma coisa muito louca que gravar com a câmera da frente é bem melhor, mas a de trás tem uma definição melhor. Então, onism, a descrição de onism é a frustração de estar preso em apenas um corpo que habita apenas um lugar no tempo, um lugar de cada vez. É aquela sensação de tanta coisa que a gente podia estar experienciando, que a gente podia estar vivendo e tal, mas a gente só tem um corpo e só vê uma coisa de cada vez, em um lugar de cada vez e tal. Essa sensação chama onism. O-N-I-S-M. Essa outra aqui também já apareceu algumas vezes. A primeira aqui, ó. Sonder. Sonder é a percepção de que realização, a gente não usa muito realização, né, em português. Então, a percepção de que cada pessoa que passa por você é o personagem principal da própria história deles, na qual você é apenas um figurante no fundo. E muito louco isso, né? Quando eu tô fazendo caminhada de exercício e tal, aqui na minha cidade tem uma lagoa que tem uma pista que a gente faz caminhada. E uma das coisas que
isso é uma das coisas que eu mais gosto assim de ficar imaginando, porque quando eu saio pra andar eu não uso fone de ouvido, não, esse tipo de coisa assim. Eu gosto de novo, né? Igual o bisonho, usar a minha imaginação pra me entreter, né? Minha imaginação é uma loucura. Eu nunca tô entediado. E isso é uma das coisas que eu penso muito, né? Assim, por cada pessoa que eu passo, eu tento analisar a expressão corporal inteira dela, como que ela tá andando e tal, e algumas expressões faciais, se ela tá com a mão agitada, se ela tá com a mão relaxada, se, enfim, a linguagem corporal pra tentar, assim, na minha cabeça, só pela diversão, tentar renderizar aquela pessoa dentro da minha cabeça, de que como que é, pelo que ela tá passando, como que é a vida dela e tal, tentar enxergar o mundo pela perspectiva daquela pessoa só por alguns segundos, sabe? Eu acho isso muito divertido. Nossa, quando passa gente conversando em outro idioma, então, nossa, é mais divertido ainda. Porque aqui tem muitas fábricas que os donos são estrangeiros, né? Aí volta e meia tem gente de outros lugares aqui e tal. E em frente a essa lagoa tem um dos hotéis mais populares da cidade. E aí o pessoal que tá hospedado nesse hotel, o pessoal dessas fábricas, empresas e tal, vão passear, né, na lagoa, porque é um lugar realmente muito bonito, né? Tem bastante bicho, tem... Esses tempos a Maísa pipocou aqui do nada, spawnou a Maísa do nada aqui em frente a essa lagoa, pra vocês terem uma ideia, o tanto que é um lugar legal. E ainda ela tirou uma foto quase exatamente no lugar onde eu tenho uma foto publicada no Instagram. E aí ela publicou, eu não sei se ela publicou, acho que ela publicou no Instagram também, uma foto que ficou quase no mesmo ângulo, assim, muito legal. E aqui em frente de casa, né? Foi muito legal e aleatório ao mesmo tempo isso daí. Mas, então, esse livro aqui é uma coisa que eu vou me divertir demais pelos próximos dias, folheando por ele, porque não é o tipo de livro assim, de histórias, né, que a gente lê uma vez assim, em ordem cronológica e tudo mais. A gente pode simplesmente abrir uma página aleatória e curtir aquilo ali. Tem também algumas ilustrações assim pra tentar ilustrar, claro, né? Alguma ideia sobre, tá vendo? Sobre o capítulo e tal. Xenocide. Olha que legal essa palavra. A sensação de que o tempo tá ficando mais rápido. Sabia que essa sensação de tempo ficando mais rápido, na verdade, é só um efeito colateral do modo como que a gente percebe tempo. Porque, por exemplo, quando você é uma criança e você tem, sei lá, 6 anos. Então, tendo 6 anos, você passou, por exemplo, por 6 natais apenas. Mas crianças começam a criar memórias permanentes, sei lá, a partir dos 3 anos por aí. Antes disso, geralmente a gente perde, né? Então, vamos supor que essa criança de 6 anos lembra de, sei lá, apenas 3 ou 4 natais, por exemplo. E aí, cada Natal é aquela coisa assim, extremamente esperada. Nossa, é uma coisa muito mágica e tal. Por quê? Porque ela só viu 3 ou 4, né? Conforme a gente vai ficando velho, 30, 40, 50 anos,
A gente passou por 30, 40, 50 natais e já deu pra gente entender, assim, passar por aquilo ali várias vezes e tal. E a gente percebe que muita coisa é cíclica, né? Então, assim, perde aquela textura de novidade, sabe? Aquela sensação de aquela euforia de alguma coisa, porque a gente percebe vários padrões e tal. E a gente para de prestar atenção, né, em algumas coisas quando elas se tornam repetitivas. Do mesmo modo, por exemplo, quando a gente, vamos supor, vai visitar um parente que acabou de se mudar para uma cidade nova. E aí, hoje em dia a gente tem GPS e tal e não se perde. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente não use GPS, vai só pelas explicações assim e tal, ou mapa e tudo mais. A gente, na ida, a gente tá prestando atenção em tudo e tal, e parece que não chega nunca, e a viagem é super longa e tal. Porque a gente tá hiper alerta, prestando atenção em tudo, tentando entender qual que é o caminho certo e tal. E aí é aquela coisa, parece que o tempo dá uma dilatada, né? Parece que a gente percebe o tempo de uma forma diferente porque a gente tá prestando atenção em tudo. Tudo é aquela novidade e tal, tudo é desconhecido. E aí depois na volta, a volta sempre parece muito mais rápida. Por quê? Porque a gente só tá fazendo o caminho de volta, a gente já trilhou aquilo ali e a gente só tá voltando, a gente só tá fazendo o mesmo caminho inverso, o caminho que agora é conhecido. E aí parece que o tempo dá aquela comprimida e parece que chega tudo mais rápido e tal. Mas essa sensação de o tempo parece que está passando mais rápido simplesmente um efeito colateral de experiências conhecidas, né? E é muito louco. Isso chama Xenocide. Eu não lembro se começou com Z mesmo ou com X, porque em muitos contextos em inglês o X tem som de Z. Aí eu acho que talvez. Putz, agora onde que tá aquele índice? Que agora ia ser aqui. Pra ver em que página que tava o negócio, porque eu não guardei. Que página que era aquele Xenocide. Pra ver se é com X ou com Z. É com Z mesmo, Xenocide. A página 161. Passei 175, 171, 165, 163, 161. Xenocide é com Z mesmo. A sensação de que o tempo tá passando mais rápido. The feeling that time is getting faster. É muito louco isso. E algumas palavras daqui eu vou usar nos próximos vídeos de caneta, que tem algumas novidades nisso também. Tem duas novidades, na verdade. Foi uma caneta que eu não consegui resistir à promoção que eu vi no final do ano passado. E aí eu me dei de Natal. É uma que já apareceu aqui na versão Rollerball. E na época eu até falei que se algum dia eu achasse na versão tinteiro por um preço que não fosse exorbitante e tal, muito fora da realidade, eu ia tentar comprar e tal, e finalmente a oportunidade apareceu. E era realmente, não é a Lamy 2000.
realmente era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, porque além do desconto muito agressivo que eu comprei na Amazon, um desconto muito agressivo que apareceu lá pra mim de repente, justo na cor que eu mais queria, né, que é a cor roxa, que é a ametista. É uma caneta que já saiu de linha, então ela não é mais fabricada, acho que desde 2018, 19 por aí. Então assim, se eu perdesse essa oportunidade e tal, ia ficar algum tempo lá com o preço cheio, e quando acabasse o estoque, ferrou, né? Porque eu vou falar qual logo, é aquela Parker Urban Premium, na versão ametista, que eu acho que apareceu naquele primeiro vídeo das minhas canetas tinteiro. Eu mostrei ela há um tempinho, que é aquela Rollerball. E aí agora eu achei a versão tinteiro dela. O corpo é idêntico, só muda que essa tem pena mesmo. Ela ainda tá 0 bala, eu só abri a caixa pra ver se tava tudo certinho, né? Pra qualquer coisa poder reclamar, alguma coisa assim. Mas eu ainda não entintei nada, assim. Ainda tá com o cartucho, infelizmente ela não vem com conversor. Eu já sabia disso e tal. E a Parker usa conversores proprietários. Então eu devia estar com alguma coisa fazendo barulhinho, né? Afinal é um vídeo de ASMR. Eu tô perdendo o jeito disso. Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Beleza. E é a Parker Urban Premium Ametista. Que mais? Qual que era a minha linha de raciocínio? Do conversor. Eu já sabia que ela não vinha com conversor e tal, e o padrão dela é proprietário, ou seja, o conversor Parker só serve em canetas Parker. E eu não tenho outra caneta Parker com conversor aqui pra poder aproveitar e tal. E então, assim, ela vem com um cartucho de tinta. Aí eu vou ter que depois reutilizar esse cartucho, né? Quando eu terminar a tinta, ela vem com uma tinta azul no cartucho. E aí, a hora que terminar, eu dou uma seringada de água dentro do cartucho pra poder tirar o resíduo de tinta que fica, e aí colocar uma tinta diferente no cartucho e colocar de volta na caneta. Até eu achar um conversor que não tenha por um preço justo, né? Que é o mesmo caso da segunda caneta, que é eu acho que assim, visualmente falando, agora é a caneta mais bonita que eu tenho, assim, questão visual, no sentido de encher os olhos de cores, sabe? É um lançamento agora do comecinho de março. Essa é uma caneta baratinha também, ela custa acho que 20 euros, relativamente barata, né? Porque dependendo da pessoa, fala 20 euros numa caneta, onde já se viu e tal. Mas assim, e como eu comprei direto de uma loja especializada de canetas e tal, eu pude escolher entre qualquer pena. E aí eu peguei a pena Double Broad, que eu não tenho nenhuma caneta ainda em pena Double Broad. Não tenho nem Broad, mas já peguei logo Double Broad, que é aquela... deve parecer um pincel no papel, assim, aquele traço grosso e tal. Eu aproveitei pra pegar ela com Double Broad, porque assim, eu notei que nos últimos tempos pra cá, nos últimos tempos, eu mudei um pouco o meu estilo de escrever.
Antigamente eu preferia sempre penas o mais fina possível, porque desde a escola e tal eu sempre comprava canetas de ponta fina e tal. E meu início nas tinteiros também foi sempre assim, com uma preferência de penas finas. Tanto que a minha Parrot Falcon é pena extra fina japonesa e tal. É um fio de cabelo mesmo. A Metropolitan também eu escolhi com pena fina. Enfim. E depois que eu tive algumas canetas com pena média, eu notei que assim eu senti um pouco mais liberdade para escrever mais largo, sabe? E que eu gostava mais disso. Além de como eu gosto tanto quanto de canetas das tintas que elas usam, uma pena mais grossa você tem uma área maior para a tinta se espalhar e mostrar as propriedades da tinta, né? E eu acho que vai ser super legal por causa disso. A Parker tem pena média. Eu acho que a Parker nem fez essa caneta com a ponta em outras espessuras. Eu acho que o médio é o padrão mesmo. Eu nunca vi em loja nenhuma. Talvez porque eu nem procurei também sobre isso. Mas eu sempre, quando eu via disponível, a única opção era a média. E essa outra eu enrolei pra caramba pra falar, né? É uma Kaweco, não sei se é Kaweco ou Kaweco. É uma fabricante alemã, muito tradicional também. Isso aqui eu não tinha nenhuma caneta dela ainda. Essa empresa faz umas canetas baratinhas também, assim, bem acessível, que vende aqui no Brasil. Inclusive tem umas que tem umas cores muito loucas, assim, eu acho muito massa. As combinações assim que não fazem o menor sentido e tal, eu adoro essas coisas que não faz sentido. E é uma daquelas canetas pequenininhas que a gente tem que usar postada, uma Kaweco Sport. A cor é aquela Iridescent Pearl, que é um corpo assim com um material iridescente que, dependendo do ângulo que a gente olha, assim, vem uma cor diferente, refletida, sabe? Como se a gente estivesse olhando para uma pérola legítima, sabe? Essa caneta no sol, nossa, com luz natural, luz solar, é uma coisa impressionante. Como eu vou gravar à noite, provavelmente só vai ter como mostrar com luz artificial, né? Mas essa também eu tô me segurando. Eu só tirei da embalagem que veio pra conferir se estava tudo certo e tal. Mas ela ainda tá na caixinha, eu não entintei ainda. Tá tudo do jeito que veio, né? Eu só olhei pra conferir se estava tudo certinho mesmo e já coloquei de volta na caixa dela. E tá lá, esperando eu gravar o vídeo de canetas 2022. Eu tenho mais uma caneta na minha lista de desejos, mas o que acabou foi dinheiro mesmo, né? Eu acho que eu não vou conseguir comprar tão cedo. E é uma pena, porque não é uma pena, falando de tinteiro. Essa tá aqui no Brasil mesmo, lá na Amazon. É uma Pelican, ou Pelican, que nossa, é lindíssima também. Só que acho que não vai sobrar grana por esses dias pra eu poder comprar. Então acho que já dá pra gravar um vídeo de canetas 2022 com essas duas mesmo. Qualquer coisa assim mais pra frente, sei lá, daqui 1 ou 2 meses, se eu conseguir comprar essa outra,
Aí eu troco o título do vídeo pra Canetas 2022 parte 1 e depois parte 2. Ou então guardo ela pra 2023. Mas aí eu não vou conseguir me segurar por tanto tempo assim, sem colocar uma tinta e usar e tal. Enfim, aí é um problema que nem existe e eu já tô tentando imaginar soluções pra ele. Isso é um sinal de que é a ansiedade falando e não a realidade. Então, acho que já dá pra parar esse pensamento por aí. Bom, é isso. Já tem muito tempo de vídeo aqui. Eu torço para que não haja mais nenhum outro imprevisto por esses dias e eu consiga ter uma regularidade um pouco melhor de vídeos aqui, pelo menos nessa temporada, né? Eu vou ver se eu tô muito ansioso para gravar esse vídeo de canetas, né? Para eu colocar elas em uso e tal. Uma curiosidade um pouco aleatória. Quem também tem uma Kaweco, só que não é a da linha Sport, é uma Lilliput, que é uma versão super pequenininha da Kaweco Tinteiro. É a... Caramba, eu esqueci o nome dela. Emma Watson. Ela tem uma Lilliput. Eu não lembro a cor. Ela é meio rosé. Ela também usa caneta tinteiro. Tem várias celebridades que usam caneta tinteiro. Johnny Depp é um deles. Quem gosta muito de caneta tinteiro também é o Neil deGrasse Tyson, que é aquele astrofísico, né? Nossa, tem um monte. E aí todos eles, a Rainha Elizabeth. Mas a Rainha Elizabeth eu acho que é por costume mesmo, né? Porque acho que quando ela começou a escrever só existia pena mesmo, né? E aí eu acho que ela só continuou, né? Mas é um hobby muito legal. Essa caixinha aqui eu que fiz. Teve uma época que era um modo de eu lidar com a minha ansiedade. Meu tio me ensinou a fazer caixas usando qualquer papel. E aí isso por alguns meses virou meio que uma obsessão, assim. Eu usava a ansiedade só pra ficar fazendo caixas e tal. E eu não podia ver um papel assim que eu saía dobrando e tal, já fazendo caixa. E era bem na época da faculdade, nossa. Às vezes eu pegava uma folha assim que eu não ia precisar mais de caderno e tal. Ficava dobrando lá e tal. De repente eu tinha um monte de caixa, eu não sabia o que fazer. Foi uma época muito louca. Você acha que de repente isso dá um videozinho legal de dobradora fazendo caixa? Eu até tenho uns papéis desse. Esqueci o nome desse tipo de papel. Esse papel é um pouco mais grosso, sabe? Como se fosse cartolina, colorido e tal. Acho que dá umas caixas bonitas. De repente dá um vídeo interessante isso aí também. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tomara que isso tenha sido útil pra você de alguma maneira. Eu já comentei algumas vezes que eu fico embutindo referências nos meus vídeos o tempo todo. E que eu amo quando alguém pega alguma referência dessa assim e fala, ah, isso daqui é de não sei tal lugar e tal. Porque pra mim é como se em algum momento da trajetória de vida da pessoa
Em algum momento ela viu alguma coisa e aquilo ali grudou na cabeça dela da mesma forma que grudou na minha. E eu acho isso um link muito interessante. Por exemplo, quando eu termino o vídeo falando que eu espero que isso tenha sido útil de alguma forma para você, é uma referência assim não muito literal, né? Porque eu mudo um pouco as palavras, mas do homem bicentenário que tudo quando ele faz alguma coisa que alguém gosta e tal, ele fala isso, fica feliz em ser útil. É daí que vem. Tem muito mais referências por aí que até hoje ninguém comentou. Eu fico só esperando cada notificação que chega. Eu fico, será que alguém pegou alguma coisa? Mas é isso. Eu espero que isso tenha sido útil pra você de alguma forma. Durmam bem. Sejam bons. E até uma próxima oportunidade. Diz Lari Vidor.